Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu decidi ajudar aqueles candidatos que estão em dúvida entre fazer o concurso da ESA e fazer o concurso da SpaceX, por achar que não vão ter tempo de se dedicar aos dois conteúdos. Porém, eu decidi fazer uma análise comparativa dos dois conteúdos, para mostrar para você que você vai conseguir sim se preparar tanto para um concurso quanto para o outro. Vamos lá? Então vamos começar com os conteúdos comuns aos dois concursos, que já é uma ótima notícia. Mais para o final deste vídeo, eu vou falar para você qual é o índice de equivalência das duas provas. Mas não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Vamos lá, vamos começar falando sobre leitura e interpretação de textos. Pessoal, esse é o conteúdo que vocês verão em todos os concursos. Não tem jeito. Leitura e interpretação de textos tem em concursos públicos, tem no Enem e, obviamente, tem nos concursos militares. No caso da ESA e da SpaceX, ambos cobram leitura, interpretação e análise textual, que em outras aulas veremos que interpretar é uma competência e compreender é uma outra competência. Mas vamos lá. Relação texto-contexto é uma outra cobrança dos dois concursos, ou seja, em relação a eles, ambos são integralmente coincidentes. Ambos caem nos dois concursos. Outro conteúdo que vocês estudando para um concurso ou para o outro concurso, vocês vão conseguir abarcar os dois conteúdos. Fonética, ortografia e acentuação. São conteúdos essenciais para a sua aprovação. Então, aqueles conteúdos iniciais de fonética, sílaba tônica, sílaba átona, né? Ortografia oficial. Então, isso aí, com certeza, você verá a cobrança nos dois concursos. Acentuação gráfica, claro, acordo ortográfico da língua portuguesa, ele não pode faltar. Então, para quem vai estudar para esses dois concursos, ele é um pouco mais detalhado na SpaceX. Não quer dizer que na ESA não caia. Cai nos dois concursos. Só que na SpaceX ele tem um detalhamento maior, tá? Então, a questão do acordo ortográfico da língua portuguesa é fundamental. A questão do hífen é assim, você tem que aprender todas aquelas regrinhas do hífen, da acentuação, tá? De todas aquelas palavras que tiveram mudança, tá? Ou na sua ortografia ou na sua acentuação. O grande assunto morfologia, nas duas escolas é cobrado, tá? Então, estrutura e formação de palavras, justaposição, aglutinação, isso aí cai. Bom, classes gramaticais eu não posso nem falar muita coisa, porque isso aí é conteúdo certo, tá? E uma coisa importante para falar das classes gramaticais é que elas são cobradas não só na morfologia, mas na sintaxe também. Mas você precisa saber da classificação do substantivo, do pronome, como ele é empregado, tipos, tá? Então, isso daí, verbo, é a maior classe da língua portuguesa. Então, você precisa ter bem focado, ter bem solidificado para você não ter problema. Tá? Flexão e emprego das palavras também um assunto também cobrado. Só que a SpaceX, ela aprofunda a etimologia. Professora, eu não sei o que é isso. O que é etimologia? Etimologia é a origem das palavras, tá? A origem das palavras. Como é que a palavra foi surgindo? Como é que a palavra surgiu, tá? Em relação à sintaxe, como eu falei há pouco, a coincidência entre os dois concursos é quase total. Então, aqui vocês verão termos da oração, período simples, período composto, a famosa oração subordinada e também as orações coordenadas, concordância verbal, nominal, regência, colocação pronominal, tá? E, claro, a pontuação, que faz toda a parte de coesão textual. Tá? Então, aqui na parte da sintaxe é um conteúdo bastante grande e que você tem que solidificá-lo com muitos exercícios, tá? Então, esse conteúdo aqui de sintaxe e de morfossintaxe é um conteúdo essencial porque ele vai abranger praticamente a mesma coisa nos dois editais.
Aqui, em relação à semântica e teoria da linguagem, é um assunto, eu vou dizer assim, considerado de médio para difícil, tá? Eu não vou iludi-los, não vou falar, é fácil, não. É um conteúdo de médio para difícil, tá? Porque eles cobram a semântica, o significado daquela palavra no contexto, ou daquela frase no contexto, tá? Funções da linguagem, todas aquelas divisões, os níveis da linguagem. E aqui é um aspecto interessante que dificilmente é cobrado em outros concursos. História da língua portuguesa. É importantíssimo que o candidato, que todo brasileiro, né, na verdade, todo falante da língua, saiba a história, saiba de onde veio a sua língua. Tá? E as figuras de linguagem também. Vocês lembram de hipérbole, metáfora? Então, isso aí é um conteúdo que eu considero de médio para difícil, tá? E a história da língua portuguesa é aquele conteúdo que vai diferenciar quem estudou de quem não estudou. Então, é importante você dar valor para esse conteúdo. Literatura brasileira. Ó, aqui a gente já tem uma diferença, tá? Os dois editais, eles exigem os gêneros literários, romantismo, parnasianismo, barroco, elementos da narrativa. Esse elemento da narrativa, pessoal, é um conteúdo que vocês viram no sexto ano, inicialmente, tá? Quais são os elementos da narrativa? Tempo, enredo, tá? Personagem. Então, todos esses elementos estão presentes nesse concurso. E a literatura brasileira ela é abarcada do quinhentismo até o modernismo. Só que a gente tem duas diferenças aí. A ESA, ela cobra o impressionismo e detalha a versificação, tá? Os tipos de verso, contagem de versos, né? Então, essa é um detalhamento que tem na ESA. Por outro lado, a SpaceX, ela cobra trovadorismo, humanismo e literatura contemporânea. Então, vocês veem que é um conteúdo muito interessante e que para uma escola você vai ter um detalhamento maior e para outra escola você vai ter um outro tipo de detalhamento. Agora eu vou apresentar para vocês quais são os conteúdos exclusivos ou com maior peso em apenas um concurso. Ah, professora, eu vou estudar mais para essa. Então, não deixe de estudar a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Eu fui corretora da ESA já, então muitos candidatos o que eles erram é a estrutura do texto. Se você seguir a estrutura do texto, você já tem aí 50% da tua nota, tá certo? Bom, como eu falei no tópico anterior, a ESA cobra versificação, a questão da métrica, rima, estrofação, tá? Soneto, qual a estrutura do soneto, tá? E carta e crônica argumentativa, que são dois gêneros textuais que não são cobrados na SpaceX, mas que aparecem de forma um pouco mais enfática na ESA. Ao passo que os conteúdos que são exclusivos ou mais fortes na SpaceX, como eu já tinha falado, etimologia, aquela lista de radicais gregos e latinos, isso cai muito na SpaceX. Emprego de tempos e modos verbais. Ah, isso não cai na ESA? Cai, mas de uma forma mais enfática, cai na SpaceX, tá? Uso do infinitivo do verbo haver. Eu não vou estudar na ESA? Vai. Só que cai um pouco mais acentuado na ESA, na SpaceX, tá? E literatura contemporânea, como eu falei no tópico anterior, cai muito mais na SpaceX do que na ESA. Vale ressaltar que o uso do infinitivo do verbo haver, ele está dentro da classe gramatical verbo, tá? Só que essa parte, esse conteúdo específico, esse tópico, uso do infinitivo do verbo haver, cai mais forte na SpaceX. Aí eu vou falar para vocês agora qual é o índice de semelhança entre os dois conteúdos, como eu falei lá no início, tá? Então, o que a gente pode considerar? Que houve uma coincidência total em relação à interpretação, gramática, sintaxe, semântica e teoria da linguagem. Então, se vocês estudarem esses tópicos, vocês estão estudando basicamente para os dois concursos.
alta sobreposição em literatura brasileira e diferenças na redação da ESA e nos detalhamentos gramaticais da SPSEX. A professora na SPSEX também tem redação? Tem. Só que existem algumas diferenças na grade de correção da ESA da SPSEX. Tá? Então, isso aí é um assunto muito importante. Tá? Então, eu posso dizer para vocês que de 80% a 85%, o conteúdo gramatical, o conteúdo geral da prova de língua portuguesa, da ESA e da SPSEX, eles são muito coincidentes. Então, se você está estudando para um, você estuda para o outro. Tá? As provas não são na mesma época. Normalmente, a prova da ESA é em agosto, final de julho, início de agosto, tá? E as provas da SPSEX são sempre no mês de setembro. Então, você ainda tem um tempo de preparação entre a ESA e a SPSEX, tá? A que conclusão nós podemos chegar, então? Aquele aluno que estuda português com foco na SPSEX, ele cobre quase todo o conteúdo da ESA. E um aluno que foca na ESA, adicionando etimologia, os verbos, tempos, modos e usos específicos, ele praticamente alcança 100% do conteúdo da SPSEX. Então, qual é a sua estratégia? Estudar uma base unificada com ajustes finais específicos para cada prova. Então, quando você estiver estudando algum conteúdo de interpretação, gramática, sintaxe, semântica e teoria da linguagem, tenha em mente que você está estudando para os dois concursos. Então, você não precisa se subdividir. Hoje eu vou estudar para a SPSEX. Estou falando em relação à língua portuguesa, tá? Hoje eu vou estudar português para a SPSEX, amanhã eu vou estudar português para a ESA. Não, esses conteúdos são os mesmos. Então, você vai estar ganhando tempo em relação a isso, tá? Então, como a prova da ESA é antes da prova da SPSEX, você estuda todo esse conteúdo e faz a prova da ESA. E a minha sugestão, no mês subsequente, que você vai só estudar para a SPSEX, você tem aquele refinamento. O que você errou na ESA, o que você achou que foi um conteúdo que você poderia ter estudado mais, foca, tá? Se debruça nesse conteúdo para que você possa realizar a sua prova da SPSEX da melhor forma, tá? E claro, como eu não poderia deixar de falar para vocês, contem comigo para que vocês tenham uma maravilhosa preparação e que você consiga a sua aprovação, seja na ESA, seja na SPSEX. E vai que você é aprovado nos dois concursos. Aí você vai ter a escolha. A melhor coisa que tem é você poder escolher. Passei na ESA e passei na SPSEX. Faça a melhor escolha para a sua vida. E com isso, eu termino aqui este vídeo perguntando para você o que você achou dos conteúdos, o que você achou do vídeo, tá? E entre em contato para eu ajudá-lo a se preparar melhor para esses dois concursos, tá certo? Aguardo você, hein? Vem comigo?